Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Vamos dar sequência às nossas atividades de matemática. Nós vamos trabalhar hoje com o gráfico de setores. Nós estamos na página 17. Bom, primeiro vamos ler a definição aqui dos gráficos de setores. Acompanha comigo, por favor. Os gráficos de setores também são chamados de gráficos de pizza. Para construí-los, basta dividir um círculo em setores circulares, que se assemelham a fatias de pizza, proporcionalmente a cada informação. Bom, observando esse gráfico aqui, dá para a gente ver que, embora receba esse nome de gráfico de pizza, a divisão não é igual a uma divisão de pizza, porque a pizza ela é dividida normalmente em 8 pedaços. E aqui, cada pedaço é proporcional à informação, à quantidade de dados que é oferecido para cada informação. Então, acompanhe aí a atividade comigo. Número 1. Após observar o gráfico, responda às questões a seguir. Bom, primeiro vamos observar o gráfico, como nós estamos fazendo já desde as atividades anteriores. Primeiro título, população indígena nas regiões brasileiras. Então, esse gráfico está me trazendo essa informação. Então, o que eu já posso perceber? Que existem regiões que têm um número de indígenas bem maior. Olha só, está pegando metade aqui do gráfico. Existem regiões que têm pouquíssimos indígenas, né? Principalmente comparado às regiões que têm mais indígenas. Então, nós temos aqui o seguinte. Aqui embaixo, esse gráfico me traz até a fonte. Essa fonte é a FUNAI, que nós já aprendemos sobre ela já. Bom, vamos responder as questões. Eu acredito que esse gráfico seja um dos gráficos mais simples. Ele é bem fácil de ler, né? Aí diz assim na letra A. Qual é o título do gráfico? Lá em cima, sempre vai ter o título. Lembrando que nós temos que ler para saber do que se trata. B. De onde foram retiradas as informações para esse gráfico? Ó, na fonte. C. Qual a região com o maior número de indígenas? Opa, qual que vai ser essa região? A maior região aqui do gráfico também, né? D. Qual a região com o menor número de indígenas? Qual que vai ser essa região? A região que tem a menor fatia, que a fatiazinha é menor. Se fosse num gráfico de barras ou de colunas, seria a menor coluna apresentada. E. Em quais regiões a população indígena está abaixo de 50 mil? Aí vocês vão agora, não tem muito a ver com a cor. Agora vocês vão observar os dados que estão aqui em volta. Quais dessas regiões apresentam um número menor que 50 mil? Letra F. Em quais regiões a população indígena está acima de 50 mil? Então, aqui, ó. Qual que está acima de 50 mil? Sim? Fácil, né? Que daí é um comparativo. G. Qual é o total de indígenas no Brasil? Total. Se eu estou falando de total, eu tenho que fazer uma adição. Então, o que eu farei? Todos esses valores que o gráfico me apresenta, eu vou somar. E o resultado eu vou colocar aqui. Pode usar todo esse espaço que vocês têm aqui na folha para poder fazer o cálculo, tá bom? Não precisa usar nenhuma folha de rascunho, não. Bom, agora na sequência, página 18, nós temos aqui um gráfico que ele apresenta uma porcentagem. Lembrando o seguinte, que no gráfico de pizza, ou gráfico de setores, né, como é chamado, a somatória de todas as porcentagens que nós temos tem que ser igual a 100%, certo? Então, se eu tenho um gráfico de setores, vou desenhar aqui, que ele foi dividido no meio, não precisa me trazer assim, não precisa me trazer essa informação, eu já sei, ó, cada parte vai valer 50%. Por quê? Porque o total não seria 100%? A metade, 50 e 50. 50 mais 50 vai dar 100. E se esse gráfico fosse dividido em 4 partes?
Lembrando que o total é 100%. Se ele foi dividido em 4 partes, eu tenho 100% dividido por 4. Ou seja, cada parte vai valer 25%. Já dá para a gente ter essa noção, mesmo assim sem nenhum valor, tá? Sempre lembrando que o total é 100%, 100%, não pode esquecer. Então, vamos lá. A atividade diz assim: o gráfico abaixo mostra o resultado da votação para representantes da sala do 5º ano de uma escola. Então, nós temos aqui um gráfico, né, que apresenta a porcentagem. Embora não tenha cor, nós podemos perceber aqui qual que é a parte maior, qual que é a menor, ou seja, teve mais votos, teve menos votos. Então, aqui a Sônia teve 45%, o Hugo teve 25%, a Vera teve 15%, o Júlio teve 5% e a Selma teve 10%. Observando aqui, gente, quem que ganhou essa eleição? Isso, a Sônia. Por quê? Porque ela teve mais votos. Embora não apareça a quantidade, a porcentagem e a parte aqui que representa o gráfico já está me mostrando. E aí pede o seguinte: após observar o gráfico, complete o que é pedido. Aqui no primeiro item, pinte cada setor do gráfico de uma cor diferente. Então, vocês que vão pintar. Lá o exercício anterior, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele já me trouxe coloridinho. O de vocês, acredito que esteja preto e cinza, né? Por conta da impressora. Mas, nesse caso, vocês que vão pintar. Cada setor, tem uma cor específica? Não. Vocês vão pintar, mas tem que ser de cores diferentes. Próximo, associe os candidatos conforme o número de votos. Voltando, associe os candidatos conforme o número de votos. Então, vocês vão observar aqui o Júlio. Olha lá o Júlio, teve quantos votos? Opa, 5%. Então, aqui a letra A, Júlio, no 5% eu coloco letra A. Lembrando que esse associe é como se fosse o ligue, quando vocês estavam lá nas séries iniciais, né? A única diferença é que a gente vai colocar letra em vez de ficar puxando um tracinho. Bom, na sequência diz assim: classifique os candidatos conforme a votação. Quem ficou em primeiro lugar? Quem teve mais votos. Então, a gente vai organizar aqui numa ordem decrescente, né? Quem teve mais votos até quem teve menos votos. Bom, essa atividade aqui é bem simples, fazer com bastante atenção, tá bom? Foi essa explicação aqui do lado. Foi só a nível assim de acrescentar mais conhecimento. Essa informação, por enquanto, nós não vamos precisar, mas mais para frente nós iremos utilizá-la e muito, tá bom? Bom, um bom trabalho, fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito.